Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Vamos dando prosseguimento aqui nos nossos vídeos sobre psicrometria. Nós já falamos lá nos outros vídeos sobre as variáveis psicrométricas e agora eu vou apresentar para vocês o diagrama psicrométrico ou carta psicrométrica. Quando você estudar o tema, você vai encontrar a informação sobre o Richard Mollier. Tá? Richard Mollier, ele foi um professor alemão, que ele estudou matemática, física e engenharia mecânica. Ele propôs um diagrama térmico em 1892 durante a apresentação de sua tese de doutorado, causando um direcionamento científico da sua carreira para a termodinâmica. Em 1904 ele publicou esse famoso diagrama pela primeira vez na revista VDI, que é uma revista da Associação Alemã de Engenheiros. Então aqui a foto do Richard Mollier e aqui o diagrama de Mollier. Tá? Vocês vão perceber que ele tem muitas semelhanças ali com o diagrama que a gente trabalha na psicrometria. O que acontece? Esse material aqui eu tirei de um site chamado Mollier, que é uma associação que foi criada em homenagem aqui ao Richard Mollier. Okay? Outro ponto que você vai encontrar é sobre o Willis Carrier. Willis Carrier é considerado o pai do ar-condicionado. Bom, o Willis Carrier foi a primeira pessoa a conseguir controlar, ele projetou e depois conseguiu controlar as condições de um ambiente produtivo por meio de um equipamento que depois ficou conhecido como um lavador de ar. Foi o primeiro equipamento de ar-condicionado. Em 1906, o Carrier ele fez um catálogo sobre o seu lavador de ar. E nesse catálogo ele incluiu o primeiro gráfico psicrométrico já publicado. Quando foi lá em 1911, ele publicou aquilo que é conhecido como fórmulas psicrométricas racionais, tá? Chamada de Carta Magna da Psicrometria, na reunião na Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, ASME, que existe até hoje. Tá? Então vocês vão perceber que o diagrama aqui, do Carrier, ele está na estrutura daquele que a gente costuma utilizar. É lógico que o que a gente utiliza hoje, ele é baseado nesse daqui, não é exatamente esse, mas é baseado nele. E o objetivo hoje é mostrar para vocês esse diagrama e como é que a gente faz a leitura dos pontos no diagrama psicrométrico. Bom, para isso, pessoal, o que eu fiz aqui? A gente vai primeiro trabalhar linha a linha. Então, eu fiz aqui, perceba que é o contorno da carta psicrométrica, ok? Parece uma bota, né? E ele vai ter várias linhas, então nós vamos identificar linha a linha. Primeiramente, as linhas verticais. As linhas verticais, elas representam a temperatura do bulbo seco. E a escala da temperatura de bulbo seco fica aqui na parte de baixo, na maioria dos diagramas. Nós também teremos linhas horizontais. Nas linhas horizontais, nós vamos ter aqui, do lado direito, a umidade absoluta. E aqui do lado esquerdo, em cima dessa curvatura aqui, essa é a curvatura de 100% de umidade relativa. Nós podemos ler aqui a temperatura do ponto de orvalho. As linhas encurvadas, nós vamos medir aqui a umidade relativa. E aí nós temos algumas linhas que são inclinadas. As linhas inclinadas que estão mais ou menos em 30 graus, elas são consideradas como linhas adiabáticas. Essas linhas nós podemos medir duas grandezas. A temperatura de bulbo úmido em cima dessa curvatura e normalmente numa escala que fica um pouquinho para fora aqui, a entalpia. Também temos linhas inclinadas que elas estão com um ângulo um pouco maior em relação à horizontal, que essas linhas são as linhas de volume específico. E aqui, pessoal, todas as linhas, então, normalmente a gente utiliza o cruzamento de duas variáveis. É muito comum a gente entrar aqui com temperatura de bulbo seco e umidade relativa, ou temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, quando lê com o psicrômetro. Nós encontramos aqui uma intersecção
E dessa intersecção nós encontramos as demais variáveis, ok? Então, umidade absoluta, ponto de orvalho, a entalpia, o volume específico, então todos os demais por meio dessa intersecção. Bom, pessoal, esse diagrama aqui eu construí ele por meio do software Excel e eu utilizei como referência dois canais do YouTube que eu vou colocar na descrição lá do site, se vocês quiserem assistir. Os dois estão em língua espanhola, então eram aulas, um deles era aula de um professor, no qual ele ia explicando para os alunos como criar ali o diagrama psicrométrico, e o outro, o profissional estava criando o diagrama psicrométrico. Então eu aproveitei e usei esse mesmo conceito para criar o meu diagrama. O objetivo é para que a gente não tenha problemas com direitos autorais, então por esse motivo eu criei ele na planilha do Excel. Esse diagrama que ele foi construído para a pressão ao nível do mar. Ele está bem no jeitão ali do que é o diagrama que você encontra normalmente por aí para uso normal. A única diferença, pessoal, é que nesse diagrama, ó, a escala de umidade absoluta está aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Normalmente a escala de umidade absoluta fica desse lado aqui. Eu não consegui até o momento aqui de gravação desse vídeo fazer essa alteração, então a gente mantém ali naquele mesmo ponto. Então, perceba aqui embaixo, ó, temperatura de bulbo seco, aqui ó, umidade relativa, aqui as linhas, ó, 10%, 20%, 30%, 40% e até a última linha, que é essa aqui ó, mais forte aqui, ó, que é a linha de 100% de umidade relativa. Como é que funciona? Quando eu leio uma temperatura, por exemplo, aqui, estou lendo aqui 20 graus Celsius. Então, toda essa linha vertical aqui, ela vale 20 graus Celsius. Nas várias umidades relativas que ela pode obter, que essa mistura de ar pode se encontrar, tá? E aqui, ó, quando ela cruza aqui, ó, o 100%, aí vai depender de que maneira que eu chego nessa curvatura, tá? Então, se eu chegar aqui por meio das linhas inclinadas, essas linhas aqui assim, ó, essas amarelas aqui, eu vou ler aqui a temperatura de bulbo úmido e aqui na parte de fora a entalpia. Nesse caso aqui, ó, eu estaria lendo 50 kJ por quilograma. E aqui, ó, eu estaria lendo aí, nesse ponto aqui, ó, uma temperatura do bulbo úmido, ó, se a gente olhar aqui embaixo, ó, nós estamos aí em torno de 12 graus e meio, ok? Se, por exemplo, digamos que eu esteja aqui nesse ponto aqui, ó, e aí eu quero saber, por exemplo, as variáveis desse ponto, eu venho para cá, por exemplo, e vou encontrar a temperatura do ponto de orvalho. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer uma paralela com essa linha laranja aqui e eu vou encontrar qual que seria ali a temperatura de bulbo úmido, que nesse caso aqui seria algo em torno de 23 graus, ok? Então, perceba que para cada cruzamento de duas variáveis dentro do diagrama psicrométrico, eu acho as outras 5 variáveis, ok? Nesse diagrama, pessoal, a única coisa que não tem nele ainda é aquilo que a gente chama de linhas de fator de calor sensível. Eu ainda não consegui criar isso aqui no gráfico, mas logo logo eu vou verificar como é que eu faço isso e eu vou criar e vou deixar nesse diagrama também. Tá? Aqui ó, são as linhas da umidade absoluta. Nesse caso aqui, elas estão em quilograma de vapor de água por quilo de ar seco. Okay? Então começa aqui em 0 e vai subindo aqui os valores. Okay? 10 gramas de vapor por quilo de ar seco, 15 gramas de vapor por quilo de ar seco e assim por diante. Ok? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma condição típica de leitura, né? Então, digamos que eu tenho lá, vou pegar aqui, ó, temperatura de 25 graus, ó, e vou cruzar ele aqui, ó, com a umidade relativa de 50%, ó. Fica bem nesse ponto aqui, ó. Ó, veja essa linha aqui de umidade relativa, ó. Aqui eu tenho 50%. Então, 25 de bulbo seco com 50% de umidade relativa. Então, para esse ponto aqui, ó, vamos achar as demais variáveis aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, vamos encontrar aqui, ó, qual o valor da entalpia. Ó, a entalpia aqui, ó,
ela está aqui em 50 kJ por quilograma. Se a gente seguir essa linha aqui, ó, eu consigo ler aqui, ó, a temperatura de ponto de orvalho, que está próxima aí de 14 graus. A umidade absoluta, que ela está aqui em 10 gramas por quilograma. Nesta condição também eu encontro aqui o volume específico, ó. Ele está aqui, ó, próximo de 0,85. Então, nesse ponto aqui, ó, se a gente fizer aqui uma interpolação, eu encontro exatamente esse valor. Mas digamos aí que está aí algo em torno de 0,855, 0,856, 57. Dá para interpolar e achar certinho. Ou, indo lá na própria planilha do Excel, a gente encontra isso exatamente, tá? Para essa condição aqui, ó, nós temos aqui, ó, a temperatura do bulbo úmido. Temperatura de bulbo úmido aqui, ó, descendo aqui, ó, ela está aqui em torno de 23 graus, ok? Vamos ler aqui, pessoal. Eu acho que eu li errado aqui quando eu li aqui a temperatura do ponto de orvalho. Temperatura do ponto de orvalho vindo para cá, ó, ela está em torno de 14 graus. E a umidade absoluta, ela está aqui em 10 gramas por quilograma de ar seco, ok? Então, veja que o diagrama psicrométrico ele é muito útil, porque com o diagrama eu consigo encontrar todas as variáveis que eu preciso. Eu não preciso calcular as variáveis, eu utilizo o próprio diagrama para encontrar os valores e eu uso ele dentro do range, ó, desde 0 graus de bulbo seco até 50 nesse diagrama que eu fiz aqui. E encontro também aqui, ó, a umidade absoluta desde 0, que vai aí até 40 gramas por quilograma de ar seco. Então isso dá uma gama muito grande de aplicações, praticamente pega toda a aplicação do ar-condicionado, então ele é extremamente útil, ok? Então, pessoal, é dessa forma que a gente lê o diagrama psicrométrico. Então, eu cruzo duas variáveis, com essas duas variáveis eu encontro as outras 5, ok? E aí, com isso, eu vou utilizar esses valores para eu fazer os cálculos que eu preciso, como eu fiz lá na última aula, calcular a capacidade do aparelho, calcular ali qual é a desumidificação da serpentina e assim por diante, ok? Então, essa é a ideia aqui do diagrama psicrométrico. A ideia em si é bem simples, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar, né? Então, se você tem acesso aqui a um diagrama psicrométrico, você pode treinar a leitura, vai cruzando aqui os valores, vai treinando as leituras aí para saber se está correto, ok? Podemos fazer alguns exercícios para vocês lerem e testarem aí os conhecimentos de vocês, ok? Na próxima semana, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um estudo que a gente chama de processos psicrométricos. Então, a gente vem aqui e associa dois pontos. Vou ter um ponto de origem e um ponto final do processo psicrométrico. Com esses dois pontos eu passo a analisar o que está acontecendo, se está resfriando, se está desmodificando e assim por diante. Ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos e fiquem com Deus. Muito obrigado, até a próxima.